paz do Senhor seja multiplicada, né, na vida de cada um aqui, na minha também. Eu estava falando quarta-feira que eu descobri por que a semana chama Semana Quente. O pessoal joga na fogueira, né? Mas assim como os amigos de Daniel, também acredito que o Senhor está comigo e assim como assim com todos nós. O tema então da nossa Semana Quente, qual que é mesmo? Esqueci. Daniel o quê? 1:8, né? Daniel 1:8 fala de não se contaminar, não é? Legal. Eu queria dar um breve histórico, então, para a gente entender um pouco. Antes, eu vou ler Daniel 1:8 de novo. Muitos pastores aqui já leram. Todos que vieram aqui falaram a respeito, mas alguns já deram introdução, leram desde o início, mas eu quero ler só Daniel 1:8. Ele fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse que não contaminasse. Na verdade, eu vou falar sobre a parte A, que é o tema aqui da nossa semana. Contudo, resolveu Daniel não se contaminar. E eu pergunto: Daniel tá maluco? Daniel tá louco? Ele devia ter se contaminado. Vocês acham que era coisa ruim? Fala das iguarias do rei. Vocês acham que tinha, não sei, era aquele arroz que a gente come todo dia? Era de repente músculo de boi, essas coisas assim, que tem em casa, tem na nossa casa? Graças a Deus. Eu imagino que não. Fazendo uma analogia, a gente se contamina aí fora com poucas coisas. Como é que Daniel vai se contaminar com iguarias do rei? A gente se contamina com mulher feia. Homem feio também. A gente se contamina com pouco dinheiro. A gente se contamina com R$2, R$5. Não precisa de ter muito. Mas a gente ainda tem coragem de falar dos nossos governantes que se contaminam com muitos. Não há diferença. Não há diferença. E a corrupção, falo em formas gerais, essa contaminação, ela existe. E ela é oferecida no mundo. E muitas vezes a gente se contamina com isso. Então, é preciso estar demais com Deus, é preciso ter Deus demais, é preciso estar em Deus para não se contaminar. É preciso estar em Deus. Você pode ir, por favor. Eu queria, só para a gente entender um pouco a respeito do que era a Babilônia, mostrar, tem um mapazinho, nosso amigo vai mostrar aqui. A imagem talvez não seja tão clara, mas eu queria um pouco falar sobre o que era a Babilônia, para vocês terem ideia disso que eu estou falando. A Babilônia, ela atualmente, né, segundo algumas fontes, ela se encontra ali em Bagdá, no Iraque, onde hoje, né, ela os cantos de Bagdá, no Iraque. Contudo, dá para a igreja identificar aqui aonde está o Oriente Médio, Brasil, estamos aqui, né, turma? Dá para andar um pouco mais? Estou falando desse pedaço aqui. Todo mundo consegue enxergar? Sim ou não? Sim. Estou falando desse pedaço aqui. Eu coloquei esse mapa grande, mundo, para a gente ter noção do próximo que vai vir. Vocês terem noção do que foi o Império Babilônico. Essa mancha aqui foi o que significou o Império Babilônico. Na verdade, o Império Neobabilônico. Porque o Império Babilônico, ele teve dois momentos assim, de sua grandeza. O primeiro momento com o tal de rei Hammurabi, foi um cara que criou umas cartilhas a respeito da economia, a respeito das leis, de algumas leis. A turma do direito, não sei, deve estudar um pouco sobre esse cara. E o Império então entrou em ruínas. Algumas cidades invadiram.
a gente tinha nesse espaço aqui muitas províncias, muitas cidades, muitas províncias. E Babilônia era uma delas, uma cidade pequena. Contudo, com o reinado do rei Nabucodonosor, ela veio de novo a se tornar um grande império. E dá para a gente ver aqui que ela toma então o espaço também de Jerusalém. Dá para ler? Jerusalém. Então, o império se expande e toma essa região também de Jerusalém. E como era de costume, assim como os romanos também faziam, quando a cidade ela se expandia, o rei, ele se apegava a outros deuses daquela cidade que estava sendo invadida, para que a sua cidade, o seu local fosse um local mais protegido. De onde você é? Eu acredito no Deus Sol, tal lugar. Então, ok, a partir de agora, então, esse seu Deus também será o meu Deus, e assim nós vamos formar o que chamamos de panteão, que é aquele conjunto, o conjunto de deuses. Obrigado. Não, quer dizer, tem mais uma imagem. Olha só, a Babilônia, dá para dar um Ctrl mais aí? A Babilônia, ela foi conhecida na arte, vou falar um pouco sobre isso. Ela foi conhecida a partir da sua arquitetura, era uma cidade muito bonita. E ela foi conhecida por causa dos seus jardins suspensos. Todo mundo aqui já viu isso? Jardins suspensos. A cidade era realmente muito legal, assim, ela era muito bem construída. E se você passasse em alguns lugares, nas estradas, embaixo, você veria esses jardins. Assim. Tem uma outra foto que mostra também esse jardim suspenso, que de fato é uma coisa, olha só, é uma ilustração aqui. É uma ilustração dos jardins, então aqui tem a arquitetura e lá tem os jardins suspensos, onde falou em Babilônia, todo mundo pensa, jardins suspensos, aqueles jardins que ficavam no alto. Hoje na nossa cidade tem alguns lugares, nos prédios, né, que faz cobertura e ainda usa esse jardim suspenso. É isso aí. Então, a Babilônia era um lugar para se contaminar. Era um lugar, eu estou longe de casa. Daniel, ele foi tirado do seu local, ele foi tirado de onde, da sua casa, de onde ele era acostumado a adorar a Deus, onde ele reconhecia os irmãos, para ir para um lugar onde ele é um refugiado. Foi muito interessante entender isso, porque eu lendo essa passagem, eu falei, Deus, o que é isso? Eu não consigo entender, assim, sabe? Parece uma história, só literatura. E Deus me fez sonhar uma noite, ele me fez sonhar que eu estava no bairro onde eu morava, e de repente o bairro foi atacado e tinha muitos soldados, eu tentei pular a escola, onde eu estava dentro de uma escola, eu tentei pular o muro da escola, e de repente quando eu atravessei a rua, eu estava em outro lugar, em outro país, estava eu e meu irmão. E quando eu cheguei lá, o cara descobriu que eu tocava guitarra. Ele falou, você toca guitarra, então eu vou te proteger. Que eu queria que você fizesse parte aqui com a gente. E aquilo ali para mim foi uma coisa muito doida, só que quando eu acordei, eu falei, Deus, que coisa assim, muito legal poder viver isso. Eu entendi o que Daniel passou. Porque quando eu me lembro no sonho que eu senti muito medo, eu falei, não, eu não podia conversar. Eu lembro que no sonho eu não podia conversar, porque eles iam descobrir que eu era de outro lugar, porque eu falava diferente. E se eles me pegassem no meio da rua, eles iam me matar e tudo mais. E eu comecei a entender o que Daniel passou. Daniel, então, ele é retirado da sua terra e foi levado como cativo para Babilônia. Eu me imagino que Daniel não queria ir. Eu imagino que não, ele não queria ir. Mas ele foi levado para lá. Assim como Deus, ele nos tirou de onde estávamos, do nosso conforto, para nos trazer a terra, para nos trazer a Babilônia, a um lugar onde nós temos que fazer a diferença. Eu faço para a gente conseguir perceber e entender essas coisas. Eu às vezes eu converso com os irmãos aqui da igreja, amigos, e eu falo, cara, eu não consigo entender o que acontece com os cristãos aí
Na igreja, na rua, comigo, o que acontece comigo, o que estamos fazendo aqui. E o centro, na verdade, dessa mensagem, que Deus falou comigo, é justamente o que eu estou falando agora. Eu me vi muito velho depois que minha filha nasceu. Poxa, eu não era pai, eu já sou pai. Coisa muito louca. Será que eu vou morrer agora? Estou velho, vou morrer. Quer dizer, eu estou velho, eu já posso morrer. Eu falei, Deus, para que eu vim aqui? Para que eu estou aqui? Você pensa só nisso. Mas Deus começa a tratar. E quando eu recebi essa mensagem, foi de fato Deus falando no meu coração. Foi de fato Deus falando no meu coração, porque eu quero contar um pouco, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da minha história, assim, do meio de umas coisas atuais e por onde eu passei também, para todo mundo entender de que eu estou falando, como eu me enxerguei com a vida de Daniel, como eu me enxerguei com Deus trabalhando, assim como trabalhou com Daniel, trabalhando na minha vida. Mas eu frequento lugares hoje no qual eu me vejo isolado. E de vez em quando eu falo com os irmãos aqui na igreja, com os amigos, mas por que Deus me colocou nesse lugar? Por que Deus me colocou nesse lugar? Eu não quero ficar ali, eu não quero estar ali. Porque lá é muito louco, lá é muito pagão, muito tenebroso. O que eu estou fazendo ali? E é justamente ali que Deus, Ele precisa que você esteja. Eu comecei a entender isso. Foi uma resposta de Deus, assim, porque eu estava pensando, porque eu estava orando. Deus falando comigo assim, é justamente ali que eu preciso que você esteja. Eu trabalhei um tempo lá em Betim, a turma sabe, quem convive comigo sabe, e foi um período assim, que eu fiz de tudo para sair de lá, porque é muito longe, muito perigoso. Eu ia de moto, fiquei 4 anos indo e voltando de moto, aí conhecidos morreram no caminho, e eu também com essa tensão intensa, assim, imensa, e eu não entendia por que Deus não me tirava daquele lugar. Se eu fiquei 4 anos orando a Deus, indo e voltando, Deus, eu não quero ir, Deus, mas eu tinha que ir, eu precisava ficar ali, eu precisava trabalhar. E eu comecei a entender então que Deus, Ele queria que eu fosse luz naquele lugar, que alguém precisava de mim naquele lugar. E que não era de repente a minha família, o dinheiro que aquele lugar me dava para sustentar a minha família, mas alguém naquele lugar precisava de mim. E eu comecei a entender então que Deus trabalha na sua vida, Ele trabalha na minha vida, de forma que a gente não espera. E as pessoas, elas vão se aproximando de você, as pessoas vão se chegando perto de você, e você tem uma oportunidade de falar de Deus. Eu tenho um livro, o nome dele é Como Adorar a Deus, tem um leão na capa assim. E nesse livro ele fala que a sua vida, ela é uma oportunidade que alguém tem de conhecer a Deus. Que responsabilidade louca que é essa, muito pesada. Se um dia eu vou à padaria e tem alguém ali, de repente seja a única oportunidade que esse alguém tem para conhecer a Deus. Não sei, através da minha fala ou através das minhas atitudes, mas ele talvez seja a única oportunidade que alguém tem de conhecer a Deus. E eu, quando li isso no livro, falei, que coisa assim. Então quer dizer, a todo tempo, eu tenho que estar preparado para que alguém conheça a Deus através da minha vida. Amém. Só que, para que isso aconteça comigo, para que isso aconteça com a igreja, eu preciso entender que eu preciso estar em Cristo, eu preciso andar com Ele, eu preciso, respirar Cristo assim, o tempo inteiro. Eu preciso, assim como Daniel, ser um homem segundo o coração do Senhor, ser uma pessoa, uma mulher, segundo o coração de Deus, porque só assim eu vou entender quando o Espírito Santo está me usando, quer me usar, e eu não vou agir como um cidadão da Babilônia, mas eu vou agir como um cidadão dos céus, que foi assim como Deus nos designou para estarmos aqui. Amém. Olha só, lá em Filipenses, se irmãos quiserem abrir comigo, por favor.
Lá em Filipenses 3:20. Todo mundo achou? Só falta eu? Filipenses 3:20. É que eu tô meio nervoso, começar a gaguejar. Quem achou? Lê por favor, 3:20. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, nós também está dando Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, no ano 21, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Então, quer dizer, de onde aguardamos o Senhor dos céus, o Senhor então ele nos trouxe, ele nos designou a esse lugar, a essa terra, como cidadãos dos céus, para que façamos a sua vontade, para que possamos dizer assim, não nos contaminar, mas contaminar o lugar onde estamos. Eu vou dizer que talvez todos os lugares, cada um vai falar, sabe de si, sabe de onde está, mas eu enxergo a escola, a educação. Eu sou professor de arte, eu sou formado pela Escola de Belas Artes da UFMG e desde lá eu já comecei a perceber uma coisa muito diferente acontecendo comigo. Vou introduzir o que eu quero falar. Quando eu sou da igreja desde pequeno, minha mãe me levava, eu tinha 8 anos, 10 anos, e na minha adolescência, hoje eu entendo que eu não era crente não, porque minha adolescência era muito, eu nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de ir à igreja. Eu achava uma coisa muito assim, tenebrosa deixar de ir à igreja. Eu ia à igreja, todos os domingos, e eu saía daqui, eu congregava no Sagrada Família, eu saía daqui durante a minha adolescência inteira, muitos anos, fiquei indo para lá. Contudo, a minha vida cristã terminava ali dentro da igreja. Eu nunca fui um adolescente rebelde que gostava de sair para baladas. Eu nunca fui assim. E eu acredito que isso também é soberania de Deus. Eu acredito que Deus, desde já, por mais que eu tentava, minha carne tentava, essa luta intensa que a gente tem, que a nossa carne tem, essa luta do homem, desse homem secular que quer lutar contra o Espírito Santo, que quer fazer com que façamos outras coisas, não ser as coisas do Espírito. Por mais que eu também quisesse isso, eu acredito na soberania de Deus. Eu acredito que Deus, ele já me freava. Por muitas coisas eu passei, e por muitas coisas hoje eu percebo que não aconteceram, porque Deus não deixou acontecer. Porque não tinha nenhuma explicação para que não acontecesse. Não tem nenhuma explicação para não que acontecesse. E hoje eu percebo que foi mesmo um cuidado, a soberania de Deus na minha vida. Ele já cuidando de mim. Então, quando eu tive um professor, esse professor no cursinho de vestibular, ele falou comigo: cara, você é crente? Eu falei: eu sou crente. E ele falou assim: cara, você vai entrar para Belas Artes? Você está de brincadeira. Eu te dou 2 dias, no máximo 1 semana, para você deixar essa ideia maluca do que você está falando aí e fazer tudo que ele agora faz. E naquela época eu tinha muito medo. Eu confesso que eu tinha muito medo. Eu falei: Deus, não, eu sou meio bacalhado, mas eu não quero deixar o Senhor não. Eu não quero parar de ir na igreja não. Eu quero ficar bacalhado assim, mas, sabe, qualquer coisa eu corro pro seu lado. Deixa isso acontecer não. E quando eu entrei lá, eu conheci pessoas que iam à igreja e que para mim era uma coisa muito legal, porque eu estava num lugar onde pessoas iam, também tinham pessoas que iam à igreja. Só que ao longo do curso as pessoas pararam de ir e começaram a fazer o que as pessoas faziam. E eu tinha muita vontade de fazer isso. Mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Eu não consigo entender, a não ser pela soberania de Deus na minha vida. E ao longo do curso, é um curso que poucas pessoas
PUSC estuda muito sobre filosofia, então a gente aprende muito sobre história antiga, e no geral, 102% dos professores são ateus e zombadores. E naquela época eu lembro que eu ficava assim, Deus, que coisa é essa? As pessoas estão falando mal na minha frente do Senhor, eu não faço nada, não posso fazer nada. E eu sentia aquela coisa, eu ia para a universidade, eu ficava a fim de ir embora, a fim de sair de lá, e eu só entrava em área maluca. Com pouco tempo, com, não sei, 2 anos e meio de universidade, minha mãe faleceu. E eu conheci a Eliana, minha esposa, no mesmo ano. Me casei, sem trabalhar. A única coisa que eu consegui foi uma bolsa na universidade, foi uma coisa que eu aprendi, que eu agradeço muito a Deus por ter aprendido, por ter participado, mas eu entrei para um movimento, que é um movimento negro, um movimento que falava muito da cultura negra. E eu comecei a não entender, nessa época eu já estava virando crente, então eu comecei a não entender porque eu estava ali naquele lugar. Porque era um lugar onde estudava sobre o candomblé, estudava sobre todas as religiões afrodescendentes, e eu estava ali no meio. Mas era a única bolsa que eu tinha, R$300, para ajudar minha esposa, que trabalhava o dia inteiro. E eu não podia parar, eu tinha que me formar. E eu estou contando isso, irmãos, para que vocês entendam assim, como eu consigo enxergar a vida de Daniel naquele lugar, e como Deus fala conosco, aonde você está, do jeito que você está, faça a vontade do Senhor. Amém. Do jeito que você está, aonde você está. A gente ouve, a gente sabe, os pastores vêm aqui e falam, não, mas lá tem pessoas morrendo, as pessoas estão sendo decapitadas. Aí você fala, Deus, e eu não fui decapitado, então eu não sou crente, será que eu não sou? Não, do jeito onde você está, aonde você está, é o lugar que Deus precisa te usar. É ali que Deus quer falar com as pessoas que estão ao seu redor e falar com você também. Amém. E eu tenho aprendido isso demais, assim. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, não tem nenhum crente aqui, eu estou sozinho, cara. Eu nunca vi um crente que trabalha com essa ideia de negritude. Até conheci o pastor Rogério, depois, que participou também do grupo, mas eu vim conhecer depois aqui na igreja. Mas eu falei, ó, que coisa. Até então, aí eu comecei a conhecer umas 2 ou 3 meninas que também iam à igreja. E eu, ó Deus, eu estou sozinho, que maravilha. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu chamo as meninas para me ajudarem. Só que as meninas começaram a se desviar, começaram a falar como aquele povo falava. E é um assunto super interessante. Desde 2008 que eu tenho estudado a respeito dos escravos. Depois disso eu fiz uma pós-graduação nessa área também, e só que Deus, eu já com o meu coração um pouco mais aliviado, eu comecei a entender que naquele lugar onde não tinha crente nenhum, era eu mesmo que tinha que falar, era eu mesmo que tinha que fazer, era eu mesmo que tinha que ser diferente, e as pessoas começaram a notar isso na minha vida, e isso foi para mim maravilhoso. Hoje eu olho para trás, para o período que eu passei, e eu dou graças a Deus por não ter me contaminado. Podia ter acontecido, mas eu dou graças a Deus por não ter me contaminado. E eu dou graças a Deus porque essas meninas e outras pessoas vinham até mim para me perguntar, mas cara, você está louco? Como é que você administra isso tudo? Porque lá a gente não estuda como religião. A gente não estuda essas seitas ou religiões como religião. A gente estuda como uma questão cultural. Isso é somente uma questão cultural. E qual é o problema em uma cultura? Só que o diabo ele cega as pessoas. E eu comecei a entender que naqueles doutores que conheciam a Bíblia, conheciam bem a Bíblia, que liam os cursos que eles faziam, os obrigavam a ler a Bíblia, conheciam a Bíblia, mas não tinham o Espírito Santo. E aqueles doutores não entendiam, não conseguiam discernir a presença do inimigo ali, a presença mesmo do diabo na prática que eles estavam, no que era cotidiano na vida deles. E aquilo para mim foi muito bom, porque eu comecei a perceber o poder que o Senhor tem de nos usar em qualquer lugar que estejamos.
dizendo, então, Daniel, ele, com os seus amigos, ele foi, lá no versículo 2, está dizendo assim, Daniel 1:2, ele fala assim, que Deus permitiu, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Está dizendo assim, o Senhor lhes entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Senhor aqui com letra maiúscula e o Deus com letra minúscula. Ou seja, eu entendo que o Senhor, assim como a palavra diz, o Senhor lhes entregou, o Senhor, eles nos coloca em lugares que para a gente é um lugar tenebroso, adverso. E como eu estava dizendo, é justamente nesse lugar que o Senhor vai usar na sua vida. O que Deus tem falado comigo, e que eu gostaria que a igreja entendesse, é que precisamos agir como cidadão dos céus, não porque eu estou buscando alguma coisa, não porque eu estou correndo atrás da minha salvação, porque a palavra é clara, ela fala mesmo, que você, quem é você, merecedor da sua salvação, o que você pode fazer para isso? Para que você não se glorie, é a graça de Deus. Se eu entender, se eu a partir de agora eu entendo que eu estou salvo, que Deus me libertou, e que a partir então desse momento eu vou começar a praticar as suas obras, a fazer conforme a sua vontade, eu não tenho mais esse peso. E o Senhor, ele começa a nos mostrar que é como eu estava falando com ela essa semana, é como um trabalhador, não sei, o cara, polícia. O cara, ele prende as pessoas, ele dá segurança, não porque ele quer ser um policial, é porque ele já é, ele foi chamado para aquilo. Então, a partir do momento que ele é, ele vai fazer, ele vai exercer. E é justamente isso que a igreja tem que entender. A partir do momento que eu fui liberto, que eu fui salvo, agora eu vou exercer, que maravilha! Olha só de onde Deus me tirou, olha só, e vou mostrar para as pessoas, olha só de onde Deus me tirou, olha só o que o Senhor pode fazer. Como diz o Dário, o que ele fez comigo, olha o que ele fez comigo. A partir de então eu comecei a entender que o nosso prazer nesse lugar, o nosso prazer aqui é justamente fazer a vontade do Senhor, é justamente fazer a vontade de Deus, porque o dia que Ele quiser nos levar, nós cumprimos o que Ele nos designou, nós cumprimos a sua vontade. Nós assim fizemos então conforme foi ordenado. Era muito mais fácil. Eu já questionei isso com Deus, já questionei com alguns amigos. Poxa, eu estou estudando, Deus, me coloca num lugar para trabalhar, num lugar onde só tem crente. Eu chego nesse lugar, paz, Senhor, tudo bem, tranquilo, bom demais, então, você também é crente, né? Que maravilha, então aqui não tem contenda. Mas não, eu vou para um lugar onde há contenda, onde tem contenda. E por que Deus então não separa esse povo e deixa eu correr para lá? E me deixa eu aqui, no outro canto, quieto para cá? Mas não foi, a igreja não é chamada para isso. A igreja não está aqui na terra para isso. E eu estava dizendo que a escola é um lugar muito tenebroso. A escola é um lugar muito difícil, muito difícil. Porque lá tem pessoas que se acham assim, sábios de todas as áreas. E você precisa saber o que você está falando. E se você, Deus, Espírito Santo, me faça lembrar de quê? Você não sabe, não lê. De quê? Te faz lembrar de quê? E Deus, Ele tem mostrado o cuidado dEle, Ele nos mostra o cuidado dEle, que quando essas pessoas, então, ditas, sábias e tudo mais, elas te confrontam com a palavra, porque conhecem a Bíblia. A Bíblia está aí, qualquer um pode ler. E elas conhecem a Bíblia. Pouco tempo, deve ter um mês e meio, o professor chegou para mim e falou: caramba, mas a Bíblia é cheia de erro, cara. A Bíblia é cheia de erro. Se José é pai de Jesus, por que isso, genealogia? Começou a falar um tanto de coisa. Estávamos eu e uma outra professora também crente. E a professora, não, mas não é, não sei o que. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei: o que eu faço?
mas não é. Eu falei para ele, falei, cara, sabe o que Deus me trouxe? Ele trouxe vida. E isso não dá para discutir, cara. E sabe o que o mundo não tem? O mundo não tem vida. E é justamente isso que todo mundo aqui está em busca, está procurando. É justamente isso. Tudo que vocês acreditam, estudam, sabem, vocês estão tentando encontrar o sentido quê? Da vida. E é justamente isso que Deus traz. Me encheu de vida. Então o que eu posso falar para você é o seguinte: eu tenho vida. Se você quer vida, eu posso te oferecer. E é justamente isso que Deus, o Espírito Santo colocou na minha boca. Eu falei, e o cara ficou assim, cara, eu te entendo. Eu falei, quem dera se você entendesse mesmo. Se você entendesse, não ficava nessa não. Então o Senhor, Ele traz vida. E tudo, o Senhor é bom, 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 o Senhor é bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo que precisarmos, o Senhor, Ele nos dá. Tudo é fruto do seu amor, tudo. Eu consigo enxergar, que coisa muito louca, mas eu consigo enxergar um juízo com o fruto do amor do Senhor. Fala comigo. Quando um cara é pego na rua e ele é julgado, você fala assim, o cara vai ser julgado? Esse cara foi pego, ele tem que ser preso. O Senhor fala de julgamento. Você fala, pô, não, Deus, mas tem gente que não precisa ser julgado. Tem gente que, Deus já era, é o que o cara fez, já era. Mas isso, ao meu ver, é amor de Deus, é amor de Deus. Ou seja, imagina, o cara tem uma chance ainda tem julgamento. Que coisa muito indescritível mesmo o amor. É de tal maneira, é indescritível, é de tal maneira, que tamanho é esse? O amor de Deus. E tudo que Deus, tudo que Ele acha que você precisa, para que você cumpra a vontade dEle, Ele vai te dar. Tudo que você acha que você precisa, para que você cumpra a vontade dEle, Ele vai te dar. Seja o que for, material, espiritual, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Eu fiquei assim um dia, assim, assustado com... Eu estava ouvindo o Silas Malafaia numa pregação. Aí ele estava falando que ele foi convidado para o programa, não lembro que programa que era mais, mas ele foi convidado para o programa. E nesse programa, aí falavam que iam 3 pessoas, Jô Soares, a Maria Gabriela, eu não me lembro, eram 3 pessoas, 3 artistas, e aí ele mais 2 pastores. Foi no programa da Jimenez, e a produção falou com ele, não, você vai vir você e fulano de tal, mais 2 pastores, 3 contra 3, opa, dá para sair no braço. Só que quando ele chegou lá, não tinha ninguém pro lado dele, só tinha ele. E os 3, então, Jô Soares, mas... é o cara que escreve novela pra Globo aí, eu não lembro o nome dele também não, um cara 15. Foi um programa, eu não lembro direito. Contudo, o que eu quero dizer é que ele chegou e ele mostrou um pedaço do vídeo, porque o programa só mostrou uma parte, ele mostrou depois no programa dele um outro pedaço do vídeo. Eu falei, tem que ter gente assim, porque ao mesmo tempo que Deus, Ele nos tira daqui para nos levar à Cracolândia, Ele tira alguém para levar para a TV, e não vai ser qualquer pessoa. Eu acredito que não. Eu acredito que nós somos capacitados. Contudo, se alguém, como aquela apresentadora, Maria Gabriela, virou para ele e falou, eu estudei isso, mas eu também sei. Mas eu sou tal, mas eu também sou. Então, ou seja, além de conhecer a palavra do Senhor, o que você tem aqui no mundo eu também tenho. Ou seja, e aí? Não dá para você me rebaixar. Eu entendi isso como lugares diferentes, como pessoas diferentes, que o Senhor usa em lugares diferentes. E você é precioso demais na mão de Deus. No lugar que você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua. Eu nunca me esqueci dessa palavra. É uma chance de alguém encontrar com Deus. É a sua vida. É uma chance de alguém encontrar com Deus. Para terminar, irmãos,
Eu quero, lá em 1 Pedro, 1 Pedro, em 1 Pedro 2,9, Pedro 2,9. Posso ler? Diz assim, 2,9. Se todavia fazer exceção de pessoas, não, tem Tiago, desculpa. Opa, 1 Pedro 2,9. Aqui, ó, achei. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Quando é que vamos entender essa palavra do Senhor? Que a nossa vida, assim como o irmão falou mesmo aqui no louvor, ela não termina aqui, dentro da igreja, a nossa vida cristã. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Só que agir como um cidadão do céu, agir como Daniel agiu, fora da sua terra, aí eu quero ver. Se o Senhor ele já preparou para mim morada, se Ele já preparou para a minha vida tudo que eu preciso para que eu exerça então esse meu chamado como cidadão do céu, por que eu não faço? Viver graça sobre graça, viver na graça do Senhor, é depender totalmente do Senhor. É quando você não tem forças. Um amigo, esse mês aí o filho dele teve pneumonia e muita gente ficou sabendo, né? Ele é guitarrista do André Valadão e eu estava conversando com ele e ele falou comigo: André, eu vi, até então tudo bem, o filho dele estava com pneumonia, foi internado, tudo bem. Só que depois ele foi lá, conversou com o filho dele, estava muito feliz, alegre, conversando. Quando ele voltou para casa, ele recebeu um telefonema que ele tinha tido febre e que ele precisava fazer uma cirurgia. Ele voltou para o hospital. Quando ele chegou no hospital, o médico falou: não vou só drenar, eu tenho que raspar o pulmão do menino, ele pode morrer. Ele falou: André, eu não pude fazer nada, cara, não pude fazer nada. Porque até então, se você viu um urso, um leão atacando seu filho, você corre para ajudar. Mas enquanto você não pode fazer nada. Se o Senhor, Ele não é a sua fortaleza, se você de fato não acredita que Ele pode fazer milagres, que Ele é de fato conosco, você não tem esperança nenhuma. De fato, você não tem vida. De fato, senão, a criança, ou o que acontecer, pode o pior acontecer e você não entender por que isso aconteceu. Contudo, nesse momento que Deus Ele mostra a graça e fala: opa, você não pode fazer nada, para o homem já era, mas para mim, agora vereis a diferença. Essa semana também a gente teve na nossa família um acidente com o Tiago, meu cunhado, que cortou o pescoço com o cerol, e naquele momento passou um filme na minha cabeça, quando eu fiquei sabendo: Deus, ele vai morrer, e os filhinhos, e agora? 2 anos, 4 anos, se não me engano. E o cara, eu até comentei com ela: só a gente crente? Que coisa, não é os meia boca não. Você fala: Deus, tem uma coisa acontecendo, porque, o cara sofreu acidente, e o cara, espelho para todo mundo. Vai ver o Tiago, o cara, seminário, o cara na luta ali, acontece isso. Deus, será que, para que o cara vem aqui, para que o cara está estudando aqui? Mas o Senhor, ele mostrou: olha, não tem como fazer nada, o homem não tem como fazer nada. Mas, mais uma vez, eu mostrei a minha misericórdia. Quem está no controle, de fato, quem está no controle? Eu imagino Deus lá em cima, assim. Eu imagino Deus olhando assim para a gente. Vai lá, faz ali. Não, calma aí, eu estou no controle. É como um professor que tem a solução do problema, passa um problema no quadro, tem a solução do problema. E você fica ali quebrando a cabeça: o que eu faço? Não sei fazer.
até que Ele te mostra. E você assim, então, entende de fato, através das experiências que você tem com Deus, o que Ele quer para a nossa vida. Eu vou mostrar um vídeo, apesar de ser um vídeo meio triste, tem 4 minutos, a minha intenção de coração não é sensibilizar ninguém, mas é mostrar para a igreja como o Senhor tem cuidado de nós. E como o Senhor, Ele prepara todas as coisas para que o seu chamado, para que o seu trabalho aqui neste lugar, ele aconteça, para que você se atente para as coisas de Deus. Dá para mostrar ele? Dá não, cara? Desculpa. Obrigado. Talvez os irmãos já conheçam, alguns conheçam, outros não, mas que possamos entender como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado do teu povo, e como nós precisamos, como foi dito aqui, eu achei quarta-feira também, que como nós precisamos ser esse 8%, 24% que vai mobilizar essa terra, que vai fazer diferença nesse lugar, entendendo então que o Senhor, de fato, Ele nos separou para que possamos ter coragem, para que possamos ser cidadãos dos céus e cumprir assim a sua vontade. Amém? Esta vila seria assim composta: 57 asiáticos, 21 europeus. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus para conosco é incomparável. No entanto, nem sempre os nossos corações são agradecidos à altura do que recebemos. Nossas mentes e perspectivas são tão pequenas que nos esquecemos de avaliar a verdadeira condição da vida em nosso planeta. O pecado tornou a condição humana tão degradante que a maioria de nós vive em situações inacreditáveis. Você já parou para pensar se a população do mundo inteiro pudesse ser reduzida para uma vila de 100 pessoas? Mantendo as proporções de todos os povos existentes no mundo, esta vila seria assim composta: 57 asiáticos, 21 europeus, 14 americanos da América do Norte, do Sul e da América Central, e 8 africanos. 52 seriam mulheres e 48 seriam homens. 30 seriam brancos e 70 seriam não brancos. 30 seriam cristãos e 70 seriam não cristãos. 6 pessoas possuiriam 59% da riqueza da vila, e todas elas seriam norte-americanas. 80 viveriam em casas sem condições higiênicas. 70 seriam analfabetos. 50 seriam mal alimentados. Um estaria a ponto de morrer. Um estaria a ponto de nascer. Um possuiria um computador. Um teria título superior. Sim, só um. Já imaginou? Se você acordou hoje com mais saúde do que doença, você tem mais sorte que milhões de pessoas que não chegarão a ver nem mesmo a próxima semana. Considerando-se o mundo por esta perspectiva, está clara a necessidade de aceitar-se, compreender-se, tratar-se de forma humana, educada, respeitosa. Considere também isso.
Se você nunca passou pelos perigos de uma batalha, pela solidão da prisão, pela agonia da tortura, pelo desespero da fome, você é mais feliz que 500 milhões de habitantes deste mundo. Se você puder ir à igreja sem ter medo de ser ameaçado, preso, torturado ou morto, você tem mais sorte que 3 bilhões de pessoas no mundo. Se você tem comida na geladeira, tem roupas, tem um teto sobre a cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico que 75% dos habitantes deste planeta. Se você tem algum dinheiro no banco, ou na carteira, ou uns trocados no bolso, você se encontra entre os 8% das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Se os seus pais ainda estão vivos e casados, você é uma pessoa verdadeiramente rara. Se você pode ler ou ouvir esta mensagem, acabou de receber mais uma bênção. Você não se encontra entre os 2 bilhões de pessoas que não aprenderam a ler. Diante de todo esse quadro degradante da humanidade, Deus chama um povo para ser diferente. Enquanto todos se matam, roubam, prostituem-se, um grupo se mantém na presença do Deus vivo. O que me incomoda é exatamente a apatia em que vivemos. Pensamos que somos o povo mais feliz do mundo. Sempre nos reportamos a Deus como se Ele estivesse em dívida para conosco. Somos chamados para servir aqueles que estão nas regiões das trevas. Olhe a situação em que o mundo se encontra. Qual o seu papel nessa realidade? Tem misericórdia,